Muito bom dia, estamos de volta, Mundial, e você chegando nesta manhã de sábado para te trazer um bate-papo super gostoso aqui na 95,7 FM, 660 AM, Rádio Mundial. Estou recebendo aqui ao meu lado Sol Medeiros. Bem-vinda! Ai, que delícia! Bom dia para você, bom dia para você, ouvinte. Ai, que delícia estar aqui, menina. Estou muito feliz. Eu também. A Sol, ela dá bom dia também, porque ela está aqui toda quinta-feira às 8h30. 8h30. Como eu prometi, eu venho fazendo vários programas com os novos comunicadores para que a gente possa conhecê-los melhor, porque tem muita gente boa. A Sol é uma delas, trazendo muita informação importante. A Sol trabalha muito na área da saúde também. Isso. E a gente vai falar bastante a respeito, né? Com certeza. Vamos tirar todas as dúvidas, né? Aí. Tem um trabalho lindo hoje sobre o ciclo feminino, sim, sobre as mulheres, mas a gente vai chegar lá. Sol Medeiros, bem-vinda à Rádio Mundial. Eu que agradeço. Você está aqui há quanto tempo? É pouquinho? Pouquinho. Eu cheguei aqui em março. Março. O programa estreou dia 21. Não começou nem a engatinhar ainda, essa criança. Não, estou começando a falar ainda. Muito bem-vinda aqui para a Rádio Mundial. Vamos conhecer esse trabalho. Você não vem da área terapêutica desde sempre, né? Ela entrou na tua vida. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Eu acho que, na verdade, ela sempre esteve em mim. Uhum. Eu lembro quando eu era criança, era adolescente, eu sempre me interessei muito por esses assuntos, né, de esotérico, de poder da mente. Isso lá nos anos 80. Né? Adorava comprar aquelas revistas de simpatia, fazer simpatia para arrumar namorado. Então, eu sempre acreditei muito nesse poder que nós temos interiormente. Mas você não entendia? Não entendia. E aí, por várias consequências da vida que o caminho foi tomando, eu fui para a área de turismo. Fiquei 20 anos, que também é uma área muito gostosa. Eu aprendi muita coisa, tive a oportunidade de viajar, conhecer outras culturas, conhecer outros lugares do mundo. Então, eu tive essa oportunidade de estar convivendo com outras pessoas de outras culturas. Fiquei 20 anos trabalhando, eu sou muito grata por ter trabalhado nessa área. Toda experiência é válida, toda experiência é válida. Então, eu sempre trabalhei com pessoas. Então, o que eu queria fazer antigamente, que era sempre essa questão de trabalhar e entender o outro, eu fazia isso através de realizando os sonhos de viagens das pessoas. Você chegou a fazer turismo? Eu fiz faculdade, uma faculdade, né, me formei em bacharel de turismo, uma faculdade de graduação de 4 anos, mas alguma coisa ainda parece que não estava ainda indo do jeito que eu gostaria. E aí, depois de 20 anos trabalhando numa empresa grande, numa multinacional, um dia num bate-papo, assim como nós estamos aqui com o meu chefe, ele estava dando umas outras perspectivas para mim de trabalho dentro da empresa, e aquilo para mim não soou gostoso. Bateu no meu coração e falou, olha, não é o que você quer. E aí, nesse bate-papo, eu pedi para sair da empresa. Cheguei em casa à noite, fui falar com meu marido, falei, você não sabe o que aconteceu hoje no trabalho, né? O que aconteceu com algum passageiro seu? Eu falei, não, sou eu, né? A passageira agora sou eu, agora eu só quero saber de viajar, no bom sentido. E foi aí, então, que eu já estava pesquisando as questões já tinha feito curso de reiki, já tinha feito outros cursos já tinha feito curso de florais. Você já era ouvinte da Mundial, né? Já era ouvinte da Mundial nessa época. E quando eu estava fazendo essa migração, eu sempre falava assim para mim, eu vou ter um programa na Rádio Mundial, um dia eu vou ter um programa. E esse dia chegou, que foi o dia 21 de março. Então, eu fiquei muito feliz porque, mais uma vez, essa questão que eu Junto sempre... com o outono, né? Junto com o outono. Então, assim, foi, né, essa nova entrada, foi a entrada do ano astrológico. Então, foi tudo uma conjunção que aconteceu. E aí a gente pode falar que é até meio clichê o que eu vou falar, mas é assim. Então, tudo que a gente vai mentalizando demorou. Isso foi falando que eu ia ter o programa na Rádio Mundial, ficou acho que uns 15 anos eu pensando nisso. E chegou. Então, eu sempre acreditei nessas questões que a gente tem esse poder de a gente dar a escolha que a gente quer. Todos os dias de manhã, você escolhe, você põe um foco na sua vida. Então, a energia que a gente coloca, o foco nas coisas ruins e nas coisas boas. A gente escolhe que botão que eu quero ficar.
E eu fui me aprofundando fiz cursos de terapeuta holística, fiz o curso de florais, fui fazendo vários outros cursos, até então que eu me apaixonei, que eu falo que eu me casei, que é um casamento que é com a medicina chinesa. Que é ela que conseguiu me trazer as respostas que eu buscava, que eu não encontrava em outras terapias, em outros estudos. Então, a medicina chinesa, ela explica para mim praticamente quase que tudo. Né? Então, fala sobre as questões da gente... E demorou para você chegar até ela? Depois que eu comecei a estudar a parte de terapias que eu comecei a estudar, no primeiro curso que eu fiz, já tive uma pequena introdução. Tá. E aí eu fui estudando, fui por minha conta, até então que eu realmente resolvi estudar só medicina chinesa. É que a medicina chinesa no Brasil, o que a gente mais conhece é a acupuntura. Mas tem muito mais coisa por trás. Então, tem a acupuntura, que é o que é mais conhecido. Tem a parte das ervas, que são ervas chinesas, que elas complementam o tratamento. Tem a massagem, que é a Tuiná, que poucas pessoas conhecem, que deu a origem a muitas outras massagens, como, por exemplo, o shiatsu. A Tuiná? Tuiná. É uma massagem de origem chinesa. Além da Tuiná, da medicina chinesa, a gente tem as práticas energéticas, que a gente conhece como Tai Chi Chuan, também faz parte da medicina chinesa, e o Qigong, que eu falo que são primo-irmãos da yoga. São posturas que nós usamos para trazer equilíbrio e energia para o nosso corpo. Aqui a gente conhece, é mais conhecido a yoga, que veio da Índia. Mas na China também tem, então eu falo que eles são primo-irmãos. Em algum momento aí desse tempo que a gente tá, eles se encontraram e se dividiram. Um foi para a China e outro foi para a Índia. Então, a medicina chinesa engloba tudo isso, que é o que eu estudo. E, além disso, ainda tem a parte da alimentação, que é a dietoterapia. Então, para cada pessoa que chega no consultório... Você estudou isso junto com a medicina chinesa? Tudo com a medicina chinesa. Então, quando a pessoa vem me procurar, então, além de eu colocar as agulhas, eu vou ainda prescrever a parte das ervas, né? São as ervas chinesas. Tem a parte de alimentação. Vou passar práticas dessa técnica, que é o Qigong, para que a pessoa se complemente e faça esse tratamento junto com ela em casa, para que ela também participe e ela saiba o que eu estou fazendo. Né? Isso é essencial, né? É claro, porque não adianta você chegar lá e eu colocar as agulhas, vai embora para sua casa, então a pessoa... Ela fica dependente. Fica dependente, vira uma muleta. Então, quando a pessoa ela se apropria disso, o tratamento flui e ela entende quem ela é. Que, na verdade, é o autoconhecimento. Então, se eu não sei quem eu sou, eu fico sempre colocando, né, a minha vida para o outro resolver, eu vou viver num ciclo vicioso, eu vou passar essa vida sem conseguir evoluir, sem conseguir realmente achar o meu propósito de vida. Então, o princípio da medicina chinesa é trazer o equilíbrio para a pessoa com todas essas ferramentas. E agora, eu fiz recentemente um e-book que eu deixei gratuito. Ai, que delícia! Que está lá no meu site, que é solmedeiros.com.br. Tem um link. Você vai lá, baixa o e-book que eu coloquei sobre as questões das nossas emoções. Então, quando eu comecei a estudar medicina chinesa, que as pessoas procuravam muito por questões de dor, né? Questões ósseas, de coluna, tendinite. Mas eles buscavam exatamente a medicina chinesa ou buscavam a acupuntura? Porque buscava acaba sendo a acupuntura. Por causa da dor. Por causa de dor. E para mim aquilo ainda não resolvia. Eu falei, não é possível. Né? Eu acho que vai muito além de dor. E aí comecei a pesquisar e vi que realmente a medicina chinesa, ela coloca que 95% das nossas questões físicas, elas vêm por algum distúrbio das nossas questões emocionais. Ou que elas são reprimidas, a gente não sabe colocar para fora. E quando eu coloco de uma maneira excessiva. E isso acontece o quê? Então, o órgão é como se ele estagnasse a energia? É como se ele solidificasse aquela energia? É mais ou menos isso. Então, essa porcentagem... Eu preciso aliviar aquilo. Essa porcentagem com relação às nossas doenças, ela é muito alta. Esses 8% restante que sobra para a gente adoecer é a nossa alimentação errada que a gente tem. Que aí entra a dietoterapia. Que entra a dietoterapia e também aí vem questões climáticas, né? Então, o frio, né? O vento, a umidade, isso também faz a gente adoecer. Mas tem uma porcentagem muito pequena,
Então, a maioria das nossas doenças, ela vem por distúrbios emocionais, que às vezes a gente nem tem noção do que está acontecendo. E aí você vai ao médico, né? Eu acho que a nossa medicina, ela é muito avançada, ela é muito moderna. A gente tem os exames, a gente tem cirurgias. Eu já precisei, inclusive, né, fazer cirurgia. Você tem que ir para um centro, né, cirúrgico, tem que ir ao médico, sim. Mas a gente tem que dar um passo além disso. Por que muitas vezes você tem uma determinada doença, você faz todos os exames, você vai lá, o médico fala, olha, você não tem nada. Mas como eu não tenho nada se eu sinto isso, isso e isso? Porque a gente precisa aprender que nós somos, né, um ser integral. O meu corpo, né, a parte física, eu falo que nós somos 4 pilares. É como a cadeira que a gente está sentado. Então, tenho a minha parte física, a parte emocional, a minha parte da minha mente, os nossos pensamentos, e a parte energética. Um fala de energia, outro fala de alma, que é o que me dá esse combustível estar aqui viva. Os 4 têm que estar saudáveis. Então, a questão de saúde não é só física. Esse é o equilíbrio. Esse é o equilíbrio. Então, quando um desses pilares, que é o pé da cadeira, ele não está muito agradável, a cadeira não fica gostosa de ficar sentada, ela fica meio manca, né? Você não fica equilibrado, você fica pendendo para um lado. Então, se eu não conserto esse desequilíbrio ao longo da minha vida, a gente vai adoecer e morre. Ele vai me derrubar. E vai me derrubar. A cadeira vai te derrubar. Você não tem estrutura. Então, eu acredito muito nisso. Então, quando eu comecei a entender isso, eu trouxe isso para a minha vida primeiro. Para eu poder entender o que acontecia comigo, para então eu poder ir para fora e colocar isso para as outras pessoas. E antes de eu fazer essa migração aí, Samira, da parte de turismo para a parte das terapias, eu fiquei doente. Eu tive um câncer de rim. Eu tinha 35 anos, 34, acho que mas já faz um tempo. Quando eu fiquei em casa, me recuperando da minha cirurgia, enfim, eu comecei a ler tudo que você poderia imaginar com relação a essas questões que as doenças vinham das questões emocionais. Então, li muito de autoajuda, li livro muito da Louise Hay, né? Na época ela estava surgindo, enfim, né? Então, como que você pode se curar? E aí, foi quando me deu o start. Falei, não, a minha vida está errada. Então, a minha doença está me mostrando que eu preciso tomar um outro caminho. Nessa época, eu já me tratava com acupuntura. Quando eu soube, tive o diagnóstico e tal, eu já estava me tratando e continuei meu tratamento depois. De repente foi até isso que te deu o start, com né? certeza. Porque vai movimentando toda essa... A energia passa a fluir naturalmente. E aí eu chegava no consultório, ele era um japonês, e ele fazia um diagnóstico, que é o que a medicina chinesa faz, que é verificar o nosso pulso. Não é o mesmo pulso que a medicina ocidental vê. E através da língua. Então, ele olhava pra mim e falava, você tem isso, isso, isso. Eu falei, nossa, mas esse japonês, ele é meio bruxo, eu achava. Porque eu não entendi ainda isso na época, né? Depois que eu comecei a estudar... É a pulsação que indica? Então, através da pulsação, a gente consegue ver o que você tem, que às vezes a pessoa nem sabe que tem, não sabe falar, ou não quer falar. E quando a gente verifica a língua, tem que colocar a língua pra fora, igual quando a gente é criança... Tem também todos os nossos órgãos ali. Então, eu consigo ver o que está equilibrado, o que não está, tanto na parte física, quanto na parte emocional. Como, por exemplo, as aftas, por exemplo, que tem na língua, principalmente na ponta da língua, que representa o nosso coração. Então, essas emoções, quando a gente está muito angustiado, muito aflito, aparece uma afta. Então, significa que naquela região eu tenho alguma coisa excessiva que eu não consigo colocar para fora. O que é saudável. Porque esse excesso de energia, esse calor que tem, né, é uma maneira saudável do nosso corpo exteriorizar isso. Porque se eu fico com esse calor interno, né, a gente pode ter um AVC, pode ter um infarto e a gente pode morrer. Então quando sai uma afta, quando sai uma afta, por exemplo, ou então quando eu tenho uma acne, quando tenho uns furúnculos, tem as questões dermatológicas, então é o corpo extravasando, porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Porque ele não aguenta mais segurar lá dentro. Ele é uma maneira de ele colocar isso para fora. Então a gente tem que ficar atento nesses pequenos detalhes. Os órgãos, eles têm uma temperatura. Eles têm uma temperatura, eles têm uma relação muito grande com as nossas emoções. Então, os 5 órgãos principais que a medicina chinesa fala que se relacionam com as emoções é o fígado, o coração, o baço, que muitas vezes a gente nem sabe que ele existe. Sabe nem onde fica. Nem sabe onde fica, ele fica do lado esquerdo, logo depois embaixo assim das nossas costelas.
os pulmões e os rins. Então, esses 5 órgãos, eles têm uma relação com as nossas emoções. Neles não é que eles sentem essas emoções. Aquela emoção afeta aquele órgão. Quem sente, na verdade, a emoção é a nossa grande central energética, que é o coração. O coração, na medicina chinesa, é chamado de imperador. Então, é como se esses outros 4 fossem os ministros que vão passando informação para esse grande imperador. E é ele quem sente. Então, se eu sou uma pessoa que fico muito projetada, né, em questões que me aconteceram lá atrás, no passado, fico muito projetada em questões do futuro, fico muito angustiada, fico muito frustrada, muito magoada, não sei como colocar essa emoção para fora, que ela se transforma numa raiva, o órgão afetado é o fígado e, consequentemente, o coração. Por exemplo, se a pessoa infartou, o problema pode ter sido gerado no fígado, no baço, no rim ou no pulmão. Sim. Então, os rins, por exemplo, né, eles filtram todas as nossas emoções, eles filtram o sangue e eles são responsáveis pela nossa força de vontade. Então, quando eu levanto de manhã, eu tenho que ter força de vontade para levantar da cama, para estar no meu trabalho, para fazer as coisas que eu preciso fazer durante a vida. Sim. Então, se eu sou uma pessoa muito insegura, que eu não confio em mim, a energia do rim a gente vai sugando. E tem um detalhe muito importante nos rins que a gente não dá muita importância, a gente dá muito mais importância ao nosso coração, que na medicina chinesa eles dizem que a nossa bateria de vida, o que eu recebi de energia dos meus pais, eles ficam ali armazenados. No rim. Nos rins, né? Obviamente que se a gente abrir, a gente não vê isso, porque isso é energético. Então, eles ficam armazenados ali. Então, conforme eu vou desgastando a minha vida, né? Sempre com muita insegurança, com muito medo, ou então colocando mais lenha na fogueira, mais energia em determinadas coisas que não são necessárias, quando eu precisar desse combustível, dessa lenha, eu não vou ter. Porque eu estou colocando muito mais excesso. Então, a gente desgasta muito essa nossa força de vontade em coisas que a gente não gosta. Como, por exemplo, aconteceu comigo. Eu já trabalhava numa área que aquilo já não estava mais me trazendo nada, não me agregava mais. E eu coloquei mais lenha na fogueira do que precisava. E acabei adoecendo. E foram 20 anos. E foram, né, quase 20 anos nesse processo. No início eu gostava muito, mas quando eu vi que aquilo não estava mais reverberando numa coisa bacana, eu adoeci justamente nesse órgão. Isso não quer dizer que o trabalho não fosse bom. É isso que quer também dizer, todo mundo tem que entender. Então isso quer dizer que eu não gostava daquilo, mas eu estivesse colocando muito mais lenha na fogueira do que era necessário. E o corpo pedindo outras coisas. E o corpo, a alma, a sua alma te pedindo outras coisas. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Quando a gente tem uma doença, né? Então a gente não tem que entender que é só uma coisa ruim. Tem que entender que o teu corpo, tua alma, na verdade, está dizendo que você está no caminho errado. Você precisa mudar o seu rumo, né? Então esse caminho que eu tomei não está sendo bacana. O que eu posso fazer? Foi o que eu fiz no período que eu fiquei em casa de repouso, que eu precisei de ficar de licença. A vida te parou para que pudesse repensar. Para que eu pudesse repensar. Então, hoje, tudo que acontece comigo, eu paro e repenso. Por que isso está se repetindo? Por que ainda tem essa emoção? Então, às vezes, o ouvinte, ele acha que a gente que está do outro lado aqui, que a gente não tem problema. Nós somos seres como todos eles. A diferença é que a gente está aqui, talvez a gente tenha um pouquinho mais de conhecimento para passar. Mas isso não é porque não tem as minhas questões, os meus problemas. Mas hoje eu sei encarar isso de uma outra maneira. Sim. Então, eu estou mais consciente. Eu acho que essa é a grande chave da gente se evoluir enquanto ser humano. Essa é a questão do autoconhecimento. Eu saber quem eu sou e não deixar que as outras pessoas tomem o caminho por mim, que era o que eu estava fazendo. Então, eu tenho que trazer toda a responsabilidade para mim. Então, tudo que acontece na minha vida, a responsável sou eu. Se você falar alguma coisa para mim que eu não gosto, o problema não é a Samira que falou para mim mais ríspida. Sou eu que não sei gerenciar essas coisas que vêm de fora.
Eu acho que essa é a grande chave da virada. No consultório, você recebe as pessoas. Já aconteceu de você ter num único paciente, cliente, eu não sei que denominação vocês dão, uma pessoa com mais de um órgão desequilibrado? Sim, a grande maioria. Os 5, por exemplo? Os 5 vitais, por exemplo? Já recebi. Que a gente está falando dos vitais, mas a gente também tem os reprodutores, sim, né? Então, tem todas as glândulas. Esses 5 órgãos principais, eles têm a sua víscera complementar. Né? No caso do fígado, é a vesícula biliar. No caso do coração, é o intestino delgado. O baço é com o estômago, o pulmão com o intestino grosso e o rim com a bexiga. Então, esses são os principais. Além dos outros órgãos que nós temos interno, né? Na questão da mulher, a gente tem o útero, né? Na questão, tem o aparelho reprodutor feminino e o masculino. Que eles estão ligados aos rins. Então, todos eles, a gente tem que cuidar de uma certa maneira. E muitas vezes, é muito difícil uma pessoa vir buscar só por um órgão em desequilíbrio. Quando vem buscar, a maioria das vezes já está muita coisa instalada, porque foi deixando, eu vejo isso depois. Às vezes nem percebe, né? Nem percebe, nem tem consciência, aí quando já chega tudo estrupiado. É um problema. Aí é um trabalho... É um trabalho, primeiro, para fazer uma avaliação. Então, a primeira consulta, quando você chega, a avaliação ela demora mais ou menos com a consulta 2 horas, porque eu preciso te conhecer, saber qual que é a sua queixa principal, o que te trouxe, para a gente avaliar de onde veio essa origem. Como, por exemplo, o que procuram bastante a gente lá no consultório é a questão da ansiedade, a questão do cansaço. Hoje as pessoas estão exauridas, elas não estão cansadas, é um cansaço além disso. Elas são exauridas, elas estão na sua exaustão. O que significa? Que ela está colocando mais energia do que é necessário. Então, além de dor, e também vem muitas pessoas me buscar por conta das questões ginecológicas. Então, as mulheres de hoje em dia estão tendo problemas de infertilidade, muito jovem. E esse hoje é um carro-chefe seu, né? A gente vai falar. Então, as mulheres muito jovens com problemas de infertilidade, endometriose, de mioma, e de até menopausa na faixa de 30 e poucos anos. Isso não é saudável. E a que se deve isso? Vocês conseguiram já avaliar? A pessoa chega, então assim, vamos supor... Não, no geral, né? A medicina chinesa conseguiu constatar por que atualmente tem esse número maior? É o estilo de vida que a gente tem. Então, estamos muito sobrecarregadas. Então, nós, mulheres, temos muitas demandas. Diferente, né, das épocas, nem das nossas mães, mas das épocas das nossas avós, né? Que elas cresciam, casavam e cuidavam dos seus filhos. Não estou falando que isso é bom ou se é ruim. Era a função dela. Era o que se tinha na época, era a função. Então, a gente foi agregando, né, mais funções. Supermulher, né? A supermulher. Então, né, nos anos 70, nos anos 80, né, até nos anos 90 era bonito, né? A gente ser multitarefa, tem muita coisa. Porque eu dou conta. Não, nós não damos conta. Ponto. Não dá para você querer ser a perfeita em tudo. Em casa, no trabalho, enquanto esposa, enquanto filha, enquanto amiga. Não dá. Em algum lugar eu vou falhar. Possível. Porque a gente não tem como colocar. Se eu tento ser a perfeita em todos os aspectos da minha vida, aí a gente vai sacar de novo dessa energia que eu recebi do meu pai e da minha mãe e vou colocar mais lenha na fogueira. É como se fosse assim. Então, eu vou no banco, vou sacando dinheiro lá da minha conta corrente. Vou sacando da poupança, vou sacando dinheiro. Uma hora o banco vai chegar para você e falar, olha aqui, Samira, você sacou todo mundo de dinheiro, agora não tem mais como, a conta chegou. E às vezes a conta quando chega é alta demais. E aí, quando você vai ver, então tem questões muito sérias, falando essa questão ginecológica, que a mulher não se deu conta que ela tem que tirar o útero. Por exemplo, né? Que é uma fonte de energia muito grande para nós, para as mulheres. Então, eu tenho que tirar. É um órgão vital? Não, não é. Eu vivo sem útero, né? Mas tem outras questões energéticas que ficam aqui
né? E que eu perco quando eu tiro esse órgão. Então, nós somos feitos, né? Que eu falo de preferência, a gente chegou com todos eles pra gente ir embora com todos eles. Eu acredito nisso né? também. Eu também acredito. Então, tem tira-útero, né? Hoje em dia, muita gente tem também tirado a vesícula biliar por conta dos cálculos. Não é interessante? O certo seria a gente não tirar, ver com todos. E em casos que tem muito, aí realmente tem que tirar. Porque se a pedra na vesícula, ela começa a se movimentar, ela pode cair no pâncreas, você tem uma pancreatite e tem gente que chega até a óbito, né? Então, é de caso para caso. Então, todas essas questões que a gente não sabe como colocar para fora, nessas questões emocionais que a gente não sabe dar vazão para isso, em algum lugar do nosso órgão ela vai bater. Então, essa questão hoje, muita gente está falando da mulher, do feminino, né? Que eu falo, ser mulher é muito além da gente passar batom, fazer unha, tá bonita, usar salto, né? É a questão da gente entender quem a gente é. Temos que voltar ao passado nesse sentido, Temos né? resgatar essa questão da nossa ancestralidade, da mulher se acolher, estar com a outra e não ficar nessa questão da sociedade, que é a questão da competição, que é a energia masculina que a gente tem. A energia masculina é aquela energia da ação, que me põe em movimento, que eu planejo, eu tenho um sonho, um objetivo, vou planejar e eu vou colocar aquilo em ação, em movimento. Essa é a energia que todos nós temos, independente se você é homem ou se eu sou mulher. Entendi. A gente vai continuar com esse papo, que já me avisaram que é bloco comercial. Passa rápido, querida. Rápido. Rapidamente, para a gente finalizar, o telefone de contato. O meu contato tem o site, que é bem facinho, é solmedeiros.com.br. O meu telefone, eu estou em São Paulo, que é 11 99376 7637. Ok, tô conversando com a Sol Medeiros do programa? Sol Medeiros. Sol Medeiros, toda quinta-feira às 8h30 da manhã aqui na Rádio Mundial. Vamos para o intervalo comercial. Pega papel e caneta que eu vou repetir o telefone, daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Programa Mundial e Você, com Samira Chaine. Estamos de volta hoje, Mundial, e você está conversando com a Sol Medeiros, do programa Sol Medeiros, que vai ao ar às quinta-feira, 8h30 da manhã. Então, te faço um convite para você ouvir o programa. É muito legal, sempre tem live, estamos, né, na internet, você pode acessar durante o programa também, tá aí no transporte e tal, tem o aplicativo da Rádio Mundial para que você ouça, tá no trabalho, dá para colocar também, né, um fone de ouvido. Hoje dá para ouvir o programa, dá para ouvir a Rádio Mundial de todas as maneiras, no rádio, no Facebook, pelo Facebook, no Instagram, tem o site da rádio, tem o aplicativo da rádio, então hoje em dia tem vários motivos, vários meios de você ouvir a Rádio Mundial. E é uma vantagem também no nosso site, dá para você acionar a câmera e verificar o que a gente está fazendo lá no estúdio. Pois é, a pessoa adora, né? Tem curiosidade de ver como que é um estúdio. É a cara dessa comunicadora. Quem é essa pessoa? Não vê a carinha, porque às vezes ouve a voz e tem uma imaginação, quando você vê, é diferente, né? E você está no YouTube também? Eu tenho um canal no YouTube, também tá como Sol Medeiros. Eu sempre coloco os programas da rádio no meu canal no YouTube. E além disso, no canal no YouTube eu tenho vídeos curtos, de às vezes no máximo 5 minutos, porque ninguém tem tempo, nem saco para ficar vendo vídeos longos. Então são vídeos de 5 minutos, são bem objetivos. Para falar da medicina chinesa, são dicas simples, mas elas são extremamente poderosas, para que a pessoa coloque na vida dela. Não adianta eu querer passar uma coisa que a pessoa não vai colocar. Sim. Ela vai fazer aquilo 1, 2 vezes e vai abandonar. Então, a intenção é que essas dicas a pessoa coloque na vida dela para mudar a diferença. E é tão importante isso porque a gente tem muita coisa que a gente pode aplicar no dia a dia e ir até um profissional, se restabelecer, ele vai acompanhar toda essa nossa evolução. Mas a gente pode fazer automassagem, né, Sol? Tem, então nesse canal no YouTube tem automassagem para liberar, por exemplo, angústia, para liberar mágoa, para a gente se manter mais aquecido no inverno, né, que agora a gente está no inverno. Então, tem massagens para melhorar a digestão, para a gente ter mais concentração. E aí eu passo tem dica de alimentação, tem dicas que eu já passei sobre as questões ginecológicas, sobre menopausa. Então, tem uma gama de coisas, tem assunto para
todo mundo. É só pesquisar É e só vai lá entrar no lá. Instagram, no Facebook também, Sol Medeiros. No Instagram parece que não tem o i, Sol Medeiros. Sol Medeiros, e o Facebook tá como Spaco Sol Medeiros. Mas aí é fácil, vai para o site solmedeiros.com.br, lá tem os links para as redes sociais. Sim, É só aí entrar direto. a pessoa entra na rede social que ela gosta mais. Maravilha, telefone de contato, pegou papel, pegou caneta, pode falar. 11 993767637. 993767637, código 11. No final do programa a gente fala mais uma vez. Sim, com Certo? certeza. Sol, me diz uma coisa. Quando a gente fala nas estações do ano, nós, homens e mulheres, também temos a nossa mudança de acordo com as estações, né? Nós temos, que agora nós estamos em julho, período do inverno, fora. Mas a mulher, ela tem essas 4 estações internas, que é o ciclo menstrual. Então, muitas mulheres não gostam de menstruar. Falam que não vê a hora de chegar na menopausa que vão parar de menstruar. E não é essa o intuito. Então, se eu não gosto de menstruar, tem alguma coisa errada. A menstruação, para nós mulheres, é só mais uma fisiologia. Da mesma maneira que eu faço a minha digestão, né? Eu tenho todo o meu sistema excretório, tenho o sistema cardíaco, o sistema respiratório. A menstruação é igual. Você não sente dor para respirar, né? Bate do coração, você não sente dor para ir ao banheiro, pra fazer xixi, cocô. Não. Então, a menstruação tem que ser assim, tem que ser fluida. Perfeito. Tem que gostar. Faz parte da minha natureza. Então, a gente tem uma fisiologia a mais que o homem. E ela também dá vários indicativos da saúde da gente, Todos né? os indicativos que você possa imaginar. Então, desde a antiguidade, que a medicina chinesa estuda isso, há 5.000 anos já se tinha essas questões de ginecologia, que a mulher, ele sabe que quando vai se aproximando da menstruação, a gente vai mudando as nossas emoções, a gente vai mudando o nosso humor. Então, nós temos 4 estações internas. Nós temos o outono, o inverno, a primavera e o verão internamente também. Tá. Porque eles partem do princípio, né? Quando eu falo eles, são chineses, que é baseado na natureza. Então, nós somos seres da natureza. Então, se nós somos natureza, tudo que tem na natureza, nós temos internamente. Sim. Né? Então, essa natureza ela é saudável, ela é abundante. Então, eu também tenho que ser saudável, abundante e próspera. Nós temos que viver na abundância e não na escassez. Se você olhar para a natureza, não existe escassez, não existe doença, não existe sofrimento. Existe fluidez. Simples assim. Ah, mas é tão simples assim? É. A gente que complica. Então, pegando essa analogia do fora, tudo que tem fora a gente tem dentro. Então, o outono se corresponde ao meu período menstrual. É quando as folhas caem. Internamente é o meu endométrio que está descamando e está saindo. Okay. Então, eu preciso deixar ir. O outono, ele fala muito disso. Eu preciso que as folhas caiam para que renasça novas flores e novos frutos. Então, esse período se corresponde à nossa menstruação. Então, seriam equivalente mais ou menos a 7 semanas. Isso varia de mulher para mulher. 7 dias. 7 dias, isso, desculpa, né? São as 4 semanas, 7 dias. Não necessariamente os 7. A gente não pode ficar só bitolado a isso. Como as mulheres somos seres únicos, umas ficam mais, outras menos. A semana do pós-menstrual é o inverno. Então, se a gente fizer uma medição interna, é quando a nossa temperatura corpórea está mais fria. Então, é um período ainda de a gente se resguardar, né, de ficar mais quieta, assim como a gente está no inverno agora. O inverno, ele pede introspecção, acolhimento, aprofundamento das nossas emoções, ver o que não serve mais, guardar a minha energia para que quando vier a primavera e o verão eu tenha essa energia disponível para ir em busca das coisas que eu quero. Perfeito. A primavera se relaciona ao nosso período ovulatório, que é o período que eu vou germinar coisas novas. Ou seja, germinar uma nova pessoa. Não necessariamente eu preciso fecundar, mas eu posso germinar, né, ideias, projetos, planos, o que você quiser. Né? A gente não precisa só gerar pessoas, a gente pode gerar tudo que a gente quiser. Se aproveitar essa Se estação aproveitar para isso. Então, você... Energeticamente, você está... Energeticamente, se eu me resguardei aquelas outras 2 semanas
fiz o que tem que fazer, ficar mais quieta, mais resguardada. Então, esse período menstrual e o pós-menstrual, por exemplo, é um período de a gente dormir mais, se alimentar melhor de alimentos que tenham substância, como, por exemplo, os feijões, de preferência feijão preto, feijão azuki, comer alimentos de cor vermelha como sangue, né? Como o feijão azuki, ele é meio arroxeado, vermelho, né? Açaí, não esse açaí que a gente come no supermercado, né? Tem açaí agora que você consegue achar ele até em pó. Morango, beterraba, então são alimentos de cor de sangue para a gente possa se nutrir. Quando chega o período... Até as cores têm a ver com a gente. Até as cores. Então, se a gente começar a observar, é muito simples, né? Então, eu estou no período de recolhimento, que eu perdi o sangue, eu tenho que me alimentar de alimentos que tenham essa cor, por exemplo. E o corpo pede. E o corpo pede. Então, é um período da gente não se expor ao clima, nunca, em hipótese alguma, na sua vida, andar descalça, porque tem muitas mulheres que têm problemas de cólica, porque elas andam descalça. Da friagem mesmo. A gente tem um ponto, né, na sola do pé, que se corresponde aos rins, que sobe pela sola do pé, e esse canal energético do rim, ele vai até a região do tórax. Então, a friagem, ela entra por ali, o canal do rim passa internamente pelo útero, e essa friagem, então, ela sobe por esse canal do rim e leva essa friagem pelo útero. Uau. Aquela coisa que vó falava, não anda descalça. Elas estavam certas. Certíssimas. A minha avó já sabia de medicina chinesa, mesmo ela sendo, né, não tendo tido a oportunidade de estudar, ela já sabia. Então, não sair de cabelo molhado, não comer alimentos gelados, alimentos frios, que às vezes a mulher ela tem cólica por conta disso, que é coisa simples de você mudar. Só por isso. Só por isso. Então, eu tenho pacientes que me procuram, aí eu tenho problemas de cólica, tal. Você anda descalço? Ando. Ah, porque eu gosto de chegar em casa e trocar o chinelo. Eu também chego em casa, tiro o sapato e ponho um chinelo, mas eu não ando descalça. Né? Então, hábito muito simples, mas que tem, como eu falo, mas ele é muito poderoso. Então, se manter mais aquecida nessa época, quando chega a minha primavera, minha período de evolução, eu tenho mais energia e disposição para colocar esses projetos, para que eu possa florir em busca das coisas que eu quero. Sim. E a semana que antecede a menstruação, que a gente conhece como a TPM, né, é o período do verão. Então, a mulher internamente, ela está mais quente. Para que ela receba o espermatozoide e o ambiente do útero esteja quentinho para que ela possa fecundar. Então, a mulher tem que estar quentinha para que eu possa fecundar. Não fecundou, esse calor interno, ele está lá. Então, como é que a gente pode fazer para colocar esse calor para fora e a gente não ficar tão irritada? A mulher fica sem perspectiva, não acha solução para nada, tudo tem que ser agora. A gente quer controlar tudo. Então, é o momento da gente extravasar. Momento, por exemplo, assim, de ir pra academia, fazer corrida, sair com as amigas. Não precisa brigar, né? Não precisa brigar com o marido, não precisa brigar com o chefe, com as pessoas com quem você convive. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, que eu sei que eu estou na minha semana que antecede a menstruação, eu preciso ir mudando hábitos da minha vida conforme a semana que eu tô. Perfeito. Da mesma maneira, quando chega o verão, você não vai usar as roupas do inverno. Quando eu tô no inverno, eu não vou querer usar a mesma roupa do inverno. Não faz sentido, não é harmonioso. Então, nesse período da menstruação, do pré-menstrual, então evitar alimentos que vão trazer mais calor interno. Como café, bebida alcoólica, canela, churrasco. A carne carbonizada, ela traz muito calor interno. Então, né, comer alimentos mais frescos, como, por exemplo, peixe, ele resfria mais meu corpo. Tomar mais chás, tomar mais líquido ainda. Para que esse calor interno, eu coloque essa energia em outro lugar. Eu coloco aquele projeto que eu tinha lá na semana da minha primavera, da ovulação, agora é hora de ir para fora, de ir busca. Então, colocar essa energia em coisas que me dão prazer. Porque senão a gente fica sem perspectiva, a gente não sabe usar essa energia e a gente usa de maneira errada e, claro, sempre contra nós, né? Nunca a nosso favor. Porque, na verdade, se você não está com uma alimentação condizente ao que o teu corpo está pedindo, se você não está se portando da forma que seria melhor para aquela estação interna sua,
você pode colocar tudo a desandar. Você põe tudo a desandar e você começa a ter questões pequenas, né? Então eu fico sempre irritada. Tem mulher que fica irritada no pós-menstrual, tem mulher que fica depressiva no pós-menstrual. Não é nem no antes. Não, então é semana a semana. Na semana, por exemplo, da ovulação, tem um dia que é o pico, que a mulher ovula mais. Nesse dia, por exemplo, às vezes a mulher ela tem questões de TPM, ela tem enxaqueca, ela tem cólica e ela não sabe por quê. Porque eu estou ovulando mais, eu tenho mais calor interno, significa que é aquele dia, se a mulher quer engravidar, é aquele dia que ela tem que namorar. Então, o dia que tem que chamar lá o marido, o parceiro que ela convive, é hoje, entendeu? Entendi. Então, quando você começa a se autoconhecer, a anotar que hoje tem muitos aplicativos. Sim. Eu ainda gosto de escrever. Tá. Porque escrevendo à mão, né, você desenvolve outros processos cognitivos no cérebro. E você traz mais lucidez para você. Hoje em dia tem a mandala lunar, né, que você pode baixar pela internet. Você pode fazer a sua própria mandala, escrevendo. Então, no período meu menstrual, eu tenho sintomas físicos de cólica. A minha cólica ela é maior, ela é menor. Eu tenho enxaqueca, eu tenho insônia, eu fico irritada, Até eu fico depressiva. Porque depois de 3 ciclos menstruais, você já começa a se mapear e você tem um norte de como que você se comporta. Para que você não entre num ciclo vicioso e você odeie menstruar, que é o que muitas mulheres não gostam. Então acaba tomando remédio para parar de menstruar, porque tem uma menstruação abundante, elas sentem cólica. Tudo isso é uma desconexão com o meu corpo. A gente está conectado no fora, que é essa energia masculina, da ação, de ter coisas palpáveis, né, da produção. A energia feminina, que foi esquecida, vamos dizer assim, que a gente não dá valor, né, que é a questão do acolhimento, da intuição, do descanso, da introspecção, se perdeu. Então, até mesmo nos nossos momentos de descanso, que é o final de semana, sábado, domingo, o que nós estamos fazendo? Produzindo, agindo, né? A gente vai buscar coisas que nos tragam para o movimento da ação. Eu vou ao cinema, eu quero ver um filme de ação. Eu não quero ficar em casa, quieta, lendo um livro comigo mesmo. Porque muitas vezes, olhar para si e ver que eu tenho aquelas emoções que supostamente a gente julga como errada e como boa, não é gostoso. Dói, né? Dói. Então, se mergulhar nessas profundezas, ela é necessária para que eu tenha o autoconhecimento e eu seja livre para ter essa questão de eu saber aonde eu coloco o meu foco e eu coloco a minha energia. Senão eu vou ficar sempre no fora. E eu vou ficar nesse ciclo vicioso e a pessoa não consegue sair. E é muito angustiante. É muito angustiante, porque eu já vivi isso e eu sei como que é. E quando desenvolve, por exemplo, cistos no ovário ou miomas, o que a medicina chinesa diz a respeito? O mioma, a endometriose, questões de infertilidade. É emocional também. Tudo emocional. Então, essas emoções que a gente não sabe colocar para fora. A mulher, às vezes, ela chega no consultório e eu pergunto, qual foi a data da sua última menstruação? Ela não sabe. Ela não sabe. Eu acho que é isso. Então, tudo para mim é relevante. O sangue, o tempo que você fica menstruada, a cor do seu sangue, o tipo de cólica que você tem, como que ela é, onde dói, como dói, tudo isso é fator importante para mim, para que então eu possa te mostrar, Samira, está acontecendo com você isso. O seu mioma pode ser uma questão de raiva, que você não sabe colocar ela para fora, ela fica armazenada, ela fica uma energia estagnada que a gente fala, né? Não tem fluidez na sua vida. Então, eu quero estar no controle de tudo. A gente não consegue controlar nem os nossos pensamentos, emoções. Como é que eu vou controlar o que está fora? É impossível. Então, a gente sofre, a gente fica angustiada. E isso vai reverberando lá no meu útero. Então, a mulher não se sente feminina, ela não tem contato com o seu próprio corpo. Ela não sabe se olhar no espelho, porque a gente está sempre se comparando uma com a outra. A mulher, ela está competindo uma com a outra, né? Ela não está acolhendo a outra.
né? Então, vamos supor que, Samira, você acabou de ter um filho, por exemplo. Então, ao invés de ir na sua casa e falar, nossa, Samira, você quer que eu lave uma roupa para você? Quer que eu te ajude em alguma tarefa da casa? Porque a mulher, quando ela acaba de ter bebê, ela não tem tempo nem de escovar dente. Você quer que eu fique com o seu bebê para você dar uma volta no quarteirão e respirar um pouco? Não. Eu quero ir na sua casa, eu quero ser bem recebida, com uma mesa, com café, que não sei o quê. E ainda vou sair falando, olha, se você não emagrecer, seu marido vai arrumar outro. Ai, que horror. Mas é isso que a gente está vivendo. Esse verdade. horror que você está falando reflete. Então, a gente precisa voltar a essa ancestralidade de a mulher se unir. Quanto mais unida nós estamos, mais a gente tem essa força. Não essa força no sentido de poder, mas no sentido de me autoconhecer. Eu caminhando com você não vai resolver o meu problema, mas o meu caminhar fica mais leve, não fica pesado. Você tem uma atividade chamada Expressões do Feminino. É isso que você trabalha? É. Na verdade, ele chama assim, As 4 Estações do Feminino. Que é um curso que eu tenho, que eu falo mais aprofundado, o que a mulher ela tem que fazer em cada estação do seu ciclo menstrual. Então, no período da menstruação, o que ela deve fazer com o seu estilo de vida, o que ela deve comer, por exemplo, porque a alimentação também tem uma influência muito grande no nosso ciclo menstrual, o que ela faz em cada estação, para que ela tenha esse autoconhecimento e ela possa viver de uma maneira harmônica. E tudo isso é uma coisa muito mais simples do que a gente pode imaginar. Esses conhecimentos, né, que a medicina chinesa já traz, né, de 5.000 anos, que fala, mas é muito antigo. Não tem nada de antigo. São coisas que a gente esqueceu por conta dessa sociedade que a gente só quer colocar essa energia de produção, e a gente está se esquecendo dessas questões do feminino. Tem uma parte que eles falam que quando não existia ainda a luz elétrica, as mulheres elas menstruavam ou no ápice da lua, que é a lua cheia, ou no outro ápice, que é a lua escura, que é a lua nova. Não tinha interferência da luz elétrica, e as mulheres da comunidade, né, de onde elas viviam, elas praticamente menstruavam quase todas juntas. Porque elas tinham essa conexão com a natureza, que nós perdemos. E com elas também, né? E com a sua própria natureza interna e com a natureza externa. E na medicina chinesa, eles falam que a menstruação ele tem um nome que chama-se água celestial, porque é um sangue puro para dar vida a um novo ser. Então, só existe vida onde tem uma água limpa, né? Onde tem uma água suja, não nasce vida. Não. Então, o nosso sangue menstrual ele não é sujo. É o sangue que daria vida para um novo ser. A gente não fecundou, né? Então, tem que descamar o endométrio e o sangue sai. Então, é um sangue limpo, é um sangue puro. É tranquilo, gente. É tranquilo. E homem não passa por isso. Isso é privilégio das mulheres. Eu acho, porque assim, todo mês você tem essa vantagem de você colocar para fora o que não serve mais. O que eu não quero mais nesse ciclo? O que eu coloco junto com esse sangue Pode menstrual? Aproveitar para meditar junto, né? Meditar. Desse período tem meditações específicas para a gente fazer no período menstrual, para a gente escrever o que eu não quero mais, né, na minha vida, o que eu quero colocar agora, plantar, né, essa semente nova para esse ciclo que está vindo aí de 28, de 30 dias, novo na minha vida. O homem, ele não tem esse mapa, então nós temos esse privilégio com relação a eles. Pelo menos eu considero isso. Legal isso. Eu adoro falar desse assunto. Ficar aqui horas batendo papo a respeito desse assunto. Tem algum alimento que pode aumentar o fluxo ou diminuir? A alimentação, ela tem uma contribuição muito grande. Então, assim, de uma maneira geral, né? Então, específico de cada mulher, de cada ciclo. Mas, de uma maneira geral, o que a mulher tem que evitar, independente do ciclo, dessa estação do ano que ela está, Samira, é evitar os alimentos frios e gelados, né? Acabar de pegar uma coisa da geladeira, né? Não comer muito leite e seus derivados, porque o leite e todos os derivados do leite, eles vão formando o que a gente chama de muco. E isso pode interferir no ciclo menstrual, porque nós temos um canal energético que ele passa no centro do nosso corpo. Então, ele começa no cérebro, passa pelo coração, no estômago e pelo útero. Então, a alimentação que está lá no meu estômago, ela vai interferir na minha qualidade da menstruação. Então, evitar esses alimentos com muita gordura, açúcar. A mulher, no período pré-menstrual, ela gosta de açúcar.
leitão, chocolate. Então, tem alguma coisa em desarmonia que precisa ser olhado e olhado com carinho, com amorosidade e com acolhimento. E isso evitaria a TPM? Ajuda bastante na TPM, esses alimentos que vão trazer mais agitação, como, por exemplo, o café, o chocolate, as carnes carbonizadas, como eu falei, como o churrasco, bebida alcoólica, os açúcares, farinhas brancas, o leite, todos os seus derivados. E além desses cuidadinhos básicos, né? Não andar de cabelo molhado, de preferência secar o cabelo antes de sair. Se proteger do vento. Então, um dos lugares que entra bastante a friagem é pela nuca. Pelo abdômen, as meninas gostam de andar com a barriguinha de fora, então nesse período evita, porque ali também entra a friagem. Então tem algumas culturas, até a culturas aqui, as andinas, né, o pessoal os incas, as mulheres lá do Peru, elas andam com uma faixa na região do umbigo para o abdômen, o útero está sempre muito quentinho. Ah, que interessante. Então, às vezes a mulher tem um problema até de infertilidade, porque é uma região fria. Como é que o óvulo vai receber o espermatozoide se está frio? Meninas. Como é que gera a vida no lugar, no inverno? Você vê, não tem vida no inverno, tem vida no verão, né? Florido, com fruto. Né? Então, é a mesma coisa internamente. E evitar de andar descalça no piso frio, né? Meninas, cuidem-se. Sim, é muito, né? muito. Amem-se. Se amem. Né? Eu acho que é isso. E converse com os homens da vida de vocês também. Porque eles precisam participar, eles precisam entender que a colega dele de trabalho, né, a chefe dele está no período de TPM, ele também tem que participar. O homem não tem que ser excluído. Ele tem que fazer parte disso, ele tem que entender. Mas né? existe uma vergonha da mulher em falar nisso, né? Também. Não, tem. A mulher tem vergonha de falar, eu tô menstruada, né? A gente vê muito nos comerciais de TV, de absorvente, eles não falam, olha, mulher, no dia que você está menstruada, não fala. Para aqueles dias. Para aqueles dias. Como se menstruação fosse uma palavra feia, né? Não. 2 minutos. Já estamos acabando. Mas é incrível isso, Como né? passam? Porque é uma coisa que a gente precisa entender que é natural, faz parte do ciclo da mulher, mas é da vida, da humanidade. É o ciclo da vida, como você falou, né? Só através das mulheres, através da menstruação, que se gera uma vida nova. Nós estamos aqui por conta da nossa mamãe, que menstruou. Exatamente. E o papai... Então, o homem, a mulher tem que convidar o marido. Tem que convidar seu companheiro, as pessoas que estão com ela, de preferência, né? Olha, gente, eu estou no período menstrual. Meu marido já sabe. Então, tem algumas coisas em casa que nesse período ele não discute. Você tem razão. Mas eu acho importante isso, porque a convivência fica melhor. Fica muito mais harmoniosa, fica mais gostosa, fica fluida. E a mulher fica menos irritada, gente. Vai por mim. Com certeza. Gente, tá acabando aqui o programa. Passar o telefone se você estiver interessada em fazer uma dessas oficinas, desses workshops e ouvir todo, né? E se consultar com a Sol, verificar o que acontece com você e conhecer essa pessoa incrível. É o 993767637. Código 11 993767637. Tem um programa que nós fizemos no Mundial e Você das 14 horas, tá no YouTube da Rádio Mundial, procura lá, nós falamos só do feminino. Nós fazemos um programa só sobre isso. Né? Então procura, porque se ficou faltando alguma coisa, vai lá, porque a gente falou bem mais. Uma mensagem para nós, minha amiga. Então pode entrar em contato comigo, eu respondo, às vezes posso demorar um pouquinho para responder o WhatsApp, mas pode mandar, tem lá no site, tem esse e-book gratuito que eu fiz, baixa lá, que eu fiz com amor e com carinho, não é porque é de graça. Adorei. Que não tem conteúdo. Então assim, a mensagem que eu deixo assim, né, a chave para qualquer coisa é o autoconhecimento. Não deixe que as outras pessoas tomem o rumo da sua vida. Então pegue aí a sua vida com fé e com coragem, para você ser uma pessoa mais evoluída. Que eu falo assim, gente feliz não enche o saco. Então vamos ser felizes e não passar essa vida aqui em branco desapercebida. E tem muita coisa boa pra gente viver. Muita coisa boa. E no dia 16 de setembro eu vou fazer o curso que chama-se As 4 Estações do Feminino, lá no meu espaço, que fica em Santana, na Zona Norte, próximo do metrô. Para quem quiser mais informações, é só entrar lá no site e no telefone, que tem todas as informações desse curso para a mulher se aprofundar mais e se apropriar de si. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite para todos nós. Obrigada para você e obrigado ao ouvinte aí que ficou nos ouvindo.
Conversei com a Sol Medeiros, do programa Sol Medeiros, aqui toda quinta-feira, às 8h30 da manhã, tá sempre ao vivo com a gente. É 993767637 e o site é solmedeiros.com.br. Acabou. Acabou. Um beijo. Um grande beijo a todos, um ótimo final de semana. Semana que vem estamos aqui de volta. Até lá.